Imagine que você se encontra em alto mar, sozinho, sem esperança de resgate. O horizonte se mistura com a linha do céu e a vastidão do oceano parece engolir sua última gota de energia. Você está prestes a perder tudo, mas, de alguma forma, você sobrevive como? O que mantém você vivo quando tudo está contra você? Esse é o poder da esperança. Ela pode ser invisível, mas é uma força que atua profundamente, mais forte do que qualquer tempestade ou mar revolto. Pode parecer irracional acreditar, mas, como veremos hoje, essa mentalidade de esperança e resiliência não só pode nos salvar fisicamente, como também transformar a maneira como enfrentamos os maiores desafios da vida. Neste vídeo vamos mergulhar nas incríveis histórias de náufragos que desafiaram o impossível. Como alguns conseguiram sobreviver ao que parecia ser uma sentença de morte, o que eles tinham em comum? E como você pode aplicar as lições de sobrevivência que aprenderam para enfrentar os desafios da sua própria vida? Mas antes de começarmos, se você já se sentiu perdido em algum momento, sem saber o que fazer, curte o vídeo, compartilha com alguém que precise dessa mensagem de esperança e inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre a força de superar os limites da mente humana. Imaginou-se alguma vez em uma situação onde a única certeza é o medo do desconhecido? Um imenso oceano à sua frente sem fim à vista e um céu que parece se estender para sempre. No entanto, essas situações extremas, que parecem impossíveis, são mais comuns do que pensamos. O oceano, com sua imensidão e mistério, já foi o cenário de alguns dos feitos de sobrevivência mais impressionantes da história humana. Tomemos, por exemplo, a história de José Salvador Alvarenga, um pescador mexicano que, em 2012, foi lançado ao mar após uma tempestade. O que parecia ser um dia comum de pesca se transformou em um pesadelo de 438 dias em alto mar. Sem recursos, sem esperança e com um companheiro que não resistiu à força da natureza, Alvarenga sobreviveu apenas com o que o oceano lhe deu: peixe, aves e, quando possível, água da chuva. A história dele, que parece saída de um filme de terror, é a prova viva de que, quando a vida parece ter chegado ao fim, o ser humano pode surpreender a si mesmo com sua capacidade de resistência. Por mais dramática que seja, essa história não é isolada. Existem inúmeros relatos de pessoas que enfrentaram adversidades extremas, muitos deles com resultados semelhantes: sobrevivência por pura força de vontade. Mas o que exatamente acontece na mente e no corpo de alguém em situações assim? O que distingue as histórias de sucesso das de fracasso? A resposta está no controle da mente, algo que veremos a seguir. Quando estamos à beira da morte, a mente humana pode fazer duas coisas: sucumbir ao medo ou encontrar uma maneira de lutar. Na psicologia da sobrevivência, a chave não está apenas em resistir aos desafios físicos, mas em como nosso cérebro reage a essas situações extremas. Isso foi estudado por diversos psicólogos, incluindo o trabalho de Viktor Frankl, que em seu livro Em Busca de Sentido, fala sobre como o ser humano pode encontrar um propósito mesmo nos piores momentos da vida. Durante os primeiros dias de um naufrágio, o cérebro entra em um estado de choque. A desorientação, o pânico e a ansiedade são as respostas automáticas do corpo à ameaça imediata. Porém, à medida que a pessoa começa a perceber que a morte pode ser inevitável, algo muda. Aqui entra a chamada mentalidade de sobrevivência, algo que foi observado em muitos náufragos. A mente, ao perceber que o desespero não trará respostas, começa a procurar soluções criativas e estratégias para aguentar. Joe Dispenza, especialista em neurociência e autor do livro Você é o Placebo,
explica como a mente tem o poder de reconfigurar o corpo diante de uma ameaça extrema. Em seus estudos, ele mostrou que a visualização e o pensamento positivo não são apenas coisas bonitas, mas têm um impacto direto na forma como nosso corpo reage a situações estressantes. Alvarenga, por exemplo, utilizou a visualização para sobreviver, se concentrando em imagens de sua casa, de sua família e se dizendo constantemente que sairia daquele inferno vivo. Ao contrário do que se imagina, a sobrevivência não é apenas sobre comer ou beber, mas sobre a capacidade da mente em manter a esperança, ainda que por uma fina linha. Se o cérebro acredita que há uma chance, mesmo que mínima, de escapar, ele encontrará formas de se adaptar ao ambiente. Agora, imagine-se em alto mar, sem saber se está sendo procurado, sem saber se será resgatado algum dia. Como um ser humano pode sobreviver a um cenário tão implacável? A resposta pode parecer simples: agir. Mas o que fazer quando os recursos são quase inexistentes? Primeiro, é crucial manter a calma. O pânico é o inimigo número 1 da sobrevivência. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que, quando as pessoas conseguem manter um nível de raciocínio lógico, mesmo sob estresse extremo, têm 30% mais chances de sobreviver do que aquelas que entram em estado de desespero. Alvarenga, por exemplo, usou as estrelas como guia e aprendeu a pescar utilizando os poucos recursos que tinha. Ele também foi forçado a adaptar sua alimentação, consumindo aves e até mesmo o próprio peixe que capturava. As escolhas de sobrevivência, por mais básicas que pareçam, exigem uma enorme quantidade de disciplina mental. Quando tudo parece perdido, o improviso, aliado ao conhecimento prévio, como a experiência de pesca de Alvarenga, pode ser o divisor de águas. Aqui entra a lei do improviso. A habilidade de usar o que você tem, mesmo que em quantidades limitadas, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Isso nos ensina uma lição poderosa. Os desafios da vida diária muitas vezes não exigem grandes recursos, mas sim a capacidade de transformar o que temos à disposição em uma solução criativa. Por exemplo, quando enfrentamos dificuldades financeiras ou problemas pessoais, nossa tendência é olhar para o que nos falta. Porém, os verdadeiros sobreviventes da vida sabem que o segredo não está no que falta, mas no que pode ser feito com o que já temos. Se você está passando por dificuldades agora, talvez seja o momento de avaliar o que está ao seu alcance e começar a agir. O corpo humano é capaz de feitos incríveis. Em condições extremas de desidratação, exaustão e fome, ele se adapta de maneiras surpreendentes. Quando os recursos são escassos, o corpo entra em um estado de preservação. A adaptação metabólica ocorre, o que significa que o corpo começa a usar menos energia, o que pode permitir que a pessoa sobreviva por mais tempo. A história de Alvarenga é um exemplo impressionante disso. Por dias, ele se alimentava apenas de peixe cru e água da chuva. Quando não havia chuva, ele se hidratava com o sangue de aves. O corpo, em resposta a essa extrema privação, se adapta e encontra maneiras de resistir. Isso acontece porque o cérebro, ao perceber que o corpo está em risco, começa a priorizar funções vitais, desacelerando processos não essenciais. Este processo fisiológico é bem documentado na ciência. Um estudo da Universidade de Harvard sobre os efeitos da fome prolongada no corpo humano concluiu que, ao longo do tempo, o corpo diminui a taxa de metabolismo e preserva a massa muscular, permitindo que as pessoas resistam por mais tempo em condições extremas. No entanto, mesmo o corpo humano possui limites. As histórias de sobreviventes geralmente incluem relatos de um momento de quase desespero, onde o corpo parece ter chegado ao seu limite.
Mas a chave está em como a mente e o espírito sustentam o corpo a partir desse ponto crítico. Em situações de extremo perigo, uma das maiores forças para a sobrevivência não é individual, mas coletiva. Quando vários náufragos se encontram em um cenário de morte iminente, a união e a força do grupo podem ser cruciais para a resistência. O espírito de camaradagem, mesmo diante do desespero, é um dos maiores pilares para suportar o peso da solidão e da aflição. Um exemplo emblemático vem da história dos náufragos do Uruguai, cujos relatos ficaram famosos após a tragédia de 1972. A equipe de rugby estava a bordo de um avião que caiu nas montanhas dos Andes. Nos dias que seguiram, após os primeiros resgates falharem, eles se viram forçados a tomar decisões inimagináveis para a sobrevivência. O que nos impressiona nessa história, além das dificuldades físicas extremas, é o papel que a solidariedade desempenhou para manter todos motivados a continuar lutando até o momento do resgate. Vários estudiosos, como John F. Kennedy Jr. e Viktor Frankl, argumentam que, em momentos de adversidade, o grupo não apenas compartilha recursos e conhecimento, mas também gera um efeito psicológico que aumenta as chances de sobrevivência. Frankl, um psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração NZ, disse que o sentido coletivo, a sensação de pertencimento a algo maior do que o sofrimento individual, pode ser um motivador poderoso. Quando há esperança coletiva, mesmo que ínfima, ela contagia e sustenta todos os envolvidos. Esse é um ponto crucial. Muitas vezes, em nossa vida cotidiana, tentamos enfrentar os maiores desafios sozinhos, mas a verdade é que o apoio mútuo pode ser a chave para superá-los. Seja em um relacionamento, no trabalho ou até em uma comunidade, a capacidade de unir forças torna-se um recurso vital. Em sua vida, você tem encontrado maneiras de se apoiar nos outros ou tem tentado carregar o peso sozinho? A solidariedade é uma força transformadora. Chegamos ao ponto crucial. Como podemos aplicar as lições de sobrevivência no oceano para os desafios diários da vida? O que esses náufragos e sobreviventes nos ensinam sobre como superar o impossível? Primeiro, a lição mais importante que podemos aprender com essas histórias é que a esperança nunca deve ser abandonada. Em situações desesperadoras, é fácil acreditar que tudo está perdido. Mas a sobrevivência nunca depende apenas das condições externas. A verdadeira força está na mente e no espírito. Quando a situação parece mais difícil, a mentalidade de esperança e a força interna de persistir são o que podem fazer a diferença. Segundo, agir é fundamental. Não importa quão limitados sejam seus recursos, a ação criativa e a capacidade de improvisação são decisivas. Em sua vida, isso pode significar tomar decisões difíceis quando as opções parecem escassas, ou mudar a forma como você vê seus problemas. A inovação e a flexibilidade, assim como vimos em Alvarenga e nos náufragos dos Andes, são essenciais quando as dificuldades parecem intransponíveis. Além disso, mantenha o controle sobre suas emoções e pensamentos. O pânico, a raiva ou a desesperança podem nublar o julgamento. Se você conseguir acalmar sua mente e perceber que sempre há uma maneira de reagir, você estará um passo mais perto da solução. E lembre-se, a resiliência não vem de esperar pela solução, mas de acreditar que ela pode vir, por mais improvável que seja. Por fim, a verdadeira vitória não está apenas em sobreviver, mas em como você se transforma através das adversidades. A sobrevivência no oceano não é apenas sobre estar vivo, é sobre se tornar uma versão mais forte de si mesmo. E esse processo de transformação muitas vezes
é a verdadeira recompensa. As histórias de náufragos, por mais que pareçam distantes da nossa realidade cotidiana, carregam lições universais que podem transformar nossa maneira de ver e enfrentar o mundo. Em cada uma dessas jornadas, vimos pessoas comuns que, ao serem desafiadas pelos limites do impossível, encontraram uma força inesperada para não apenas sobreviver, mas para se reinventar. A esperança, a solidariedade, a adaptação e a ação não são apenas habilidades necessárias em situações extremas, mas podem ser aplicadas no seu dia a dia. Você pode ser o protagonista da sua própria história de superação. Então, da próxima vez que enfrentar um desafio aparentemente intransponível, lembre-se, você tem dentro de si as ferramentas necessárias para resistir, adaptar-se e prosperar. Não importa o quão vasto ou profundo seja o oceano em sua frente. Agora, olhe para dentro de si e pergunte: como posso aplicar a mentalidade de sobrevivência à minha vida? O que você faria se soubesse que não pode falhar? Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa dessa mensagem de esperança. E nos comentários, nos conte qual é o seu maior desafio hoje e como você planeja enfrentá-lo com a força da mente e do espírito.